Pessoal, nesse terceiro momento da inflação, primeiro a gente definiu a inflação, segundo a gente mostrou um breve histórico da inflação no Brasil. Agora, nesse terceiro momento, a gente vai discutir o seguinte: como é que a gente calcula a inflação? A gente vê essas siglas, né? IPCA, IGPM, IPC e assim vai, né? Como é que a gente calcula a inflação no Brasil? E depois, claro, a gente pode até discutir como que isso tem afetado a nossa renda. Vocês podem fazer as contas aí, quanto que valia a bolsa de vocês há uns 3, 4 anos atrás e quanto que vale a bolsa de alguns de vocês. O salário também, tá certo? Bem, como é que a gente calcula a inflação? A inflação, é importante dizer o seguinte, há um indicador oficial da inflação, que ele é calculado sobre uma média de diversos produtos. O principal indicador da inflação, hoje no Brasil, é o que a gente chama do IPCA, tá? O que é o IPCA? Vou abrir aqui. O IPCA nada mais é do que um indicador de preços de consumo amplo. O que ele envolve? Ele envolve ali uma cesta de 300 e poucos produtos, né? E que são entrevistados várias pessoas, né? Várias pessoas não, são medidos os preços nos mercados de várias regiões do Brasil, tá? Então aqui eu peguei o IPCA, ele calcula o seguinte: quais são os itens? Alimentação, transporte, habitação, saúde, né? Vestuário, comunicação, educação. Ele pega esse mix de produtos e calcula a inflação de cada um desses itens. E como é que é feito o cálculo da inflação? Quanto custava esse preço, ou melhor, por quanto que esse preço era vendido no mês passado? Por quanto que esse preço está sendo vendido neste mês agora? Pela diferença do que era vendido pelo que está sendo vendido, ele calcula se houve um aumento da inflação dos produtos ou uma diminuição. Beleza? Isso é o IPCA. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem uma cesta. Essa cesta de frutas aqui. Suponhamos que essa cesta de frutas, sei lá, o quilo dessa cesta de frutas, a tonelada, enfim, seja vendida a R$ 95 no mês passado. Nesse mês, essa mesma cesta passa a ser vendido a R$ 175. Qual que foi a inflação desse período? Como é que eu calculo isso? Como é que eu posso calcular isso? Basta aplicarmos essa simples fórmula, né? O preço atual dividido pelo preço anterior, né? Essa formulazinha vezes 100. O que a gente está observando aqui? Que essa cesta, nesse mês, teve uma variação de 84%, calculando o preço atual dividido pelo preço anterior vezes 100, essa fórmula aqui, 84%. Ou seja, esse item ele teve um aumento inflacionário num determinado período de 84%. Os preços aumentarem, a gente consegue descobrir esse cálculo, basta dividindo o valor atual pelo anterior. Beleza? O IPCA faz isso, então. O IPCA, ele pega os itens, né, dos supermercados, né, de várias regiões, e calcula a variação do mês anterior para o mês atual. E ele calcula a inflação mensal e depois soma isso e calcula a inflação anual. Então o IPCA usa esses itens aqui. Primeira pergunta: a inflação é a mesma para todo mundo? Considerando 350 itens. Essa é a inflação oficial, né? A expectativa do IPCA é de 5,5% agora nesse ano, talvez. 5 a 5,5%. A pergunta é: a inflação é a mesma para todo mundo? Ué. É? É. Por que você acha que é? Porque se a inflação é um índice que é determinado no caso, pelo IPCA, um índice, né, determinado pelo IBGE, Uhum. e ele fixa esse índice, então é o mesmo para todo mundo, não? Aí tem um ponto interessante. Você é vegetariano ou não? Não. Eu também não. Para um vegetariano, o preço da carne teve um aumento aí de 20%. Isso impactou o vegetariano no consumo de carne? Claro que não. Claro que não. Não. Se esse vegetariano, ele ainda por cima é um ambientalista e ele não anda de carro nem de moto, ele anda de bicicleta 90% do tempo dele, o preço da gasolina impactou
a esse ambientalista? Também não. Também não. Se esse ambientalista não tem plano de saúde, não passa por nenhuma doença, e os preços dos reajustes dos planos de saúde chegaram a 5, 7%, isso impactou ele? Também não. Também não. Moral da história. Agora vamos comparar esse ambientalista com você ou comigo, que ando de carro, como carne pra caramba, pago o plano de saúde meu, do meu menino, da mulher. A inflação foi a mesma para mim e para ele? Não. Aí que está um Não ponto foi. interessante, ô Christopher. A inflação é uma média. Só que a inflação ela é singular para cada um, de acordo com o consumo e hábito, de acordo com os hábitos do consumidor. E isso é uma coisa muito perigosa, porque o que acontece? Quando a gente vê um governo falando, oh, nossa inflação foi controlada, a inflação foi de 5%, a inflação oficial. Então, por exemplo, a pessoa que vai para um resort e gasta rios de dinheiro, o que aconteceu com o preço das passagens aéreas e de resorts no Brasil? Aumentaram ou diminuíram na pandemia? Diminuiu bastante, né? Diminuíram bastante. Quando o preço diminui, o que ele está fazendo com a inflação oficial? Ele está negando essa inflação. Ele está jogando a inflação para baixo, correto? Sim. Então, assim, isso é um dos itens, isso é um dos itens do IPCA. Então, são aspectos interessantes. Por exemplo, cuidados pessoais. Quantas pessoas foram no salão de beleza nessa pandemia? Então, os preços caem do salão de beleza e isso joga a inflação oficial para baixo. Mas isso é real para a maioria dos brasileiros? Não. Aí que está o ponto, né? Quando a gente fala de inflação oficial, o IPCA foi de 5%, as coisas estão melhorando. Aí você tem que perguntar, beleza, está melhorando, mas está melhorando para você? Essa é a pergunta. E quando você começa a ver que grande parte da população brasileira gasta dinheiro com o quê? Com gás, porque tem que cozinhar em casa, com transporte público, ou moto, mas com transporte público, que tem reajuste do combustível, e com comida, essa inflação não foi de 5%, ela foi muito maior do que 5%. Então, é esse o pulo do gato que é perigoso muitas vezes nos discursos, né? De todos os políticos, de um modo geral. De dizer, olha, no meu governo as coisas foram ótimas. A inflação foi de 5%, 4%, olha que governo maravilhoso. Aí você tem que perguntar para aquele lá na ponta que está consumindo se a inflação dele foi essa. Né? Então, esse é o ponto, entendeu? Então é interessante compreender se na sua cesta, nos seus itens, a sua inflação foi essa ou não. No meu caso, a minha inflação é muito maior do que 5%. E o meu poder de compra tem despencado desde 2015, né? Por um motivo simples, né? Nós estamos falando do IPCA. Só que nós temos outros indicadores também. Nós temos, por exemplo, um indicador aqui que é a questão do IGPM. Hoje em dia está tendo um problema seríssimo sobre o IGPM. O que é o IGPM? É um indicador utilizado principalmente a partir de produtos do atacado, do dólar e também de commodities, né? Que está regulando o quê? O IGPM regula os aluguéis. E aqui eu moro num condomínio, tem pessoas aqui que estão quase entregando o lote ou a casa construída. Por quê? Fizeram um contrato de financiamento do lote a partir do IGPM. E a pessoa pagava lá o IGPM mais a taxa de juros da empresa que estava vendendo o lote. Alguém tem uma ideia de qual que foi o IGPM nesses últimos 12 meses? Qual que foi a taxa do IGPM nesses últimos 12 meses? Que é o indicador do aluguel. Uns 20%? 24% a 25%, Christopher. Aí eu Que te pergunto, isso? 24%. Aí eu te pergunto, a pessoa que faz um contrato começa a pagar as parcelas bonitinhas desse contrato. Chega no final do ano, o contrato é reajustado em cima do IGPM. Aí você paga as parcelas, só que no próximo ano você vai pagar o que está devendo vezes 24%. O que está acontecendo? Aqui no meu condomínio, as pessoas pagaram um lote, tudo bonitinho por mês. Chegou no final do ano, elas estavam devendo mais do que no primeiro ano. Porque você coloca 24% em cima da fatura total que você está devendo. Impagável. Impagável. Aí, claro, o que essas pessoas fizeram? Alegaram com a imobiliária, isso daqui não é certo, 24% e tal. O que a imobiliária falou? Foda-se, tá no contrato.
Eu não tenho culpa do IGPM ter aumentado 24%, você vai ter que pagar, né? Então, é barato, né? Eu sempre acho um barato o patriotismo de alguns empresários no país, mas enfim, né? Esse é um exemplo de como que a inflação está relacionada de acordo com esses itens aqui. Aí você deve questionar, será que o IGPM, será que a inflação foi essa mesmo para quem está colocando 24%, ou foi um indicador do governo e a gente deveria pensar esse indicador, né? Então esse é um exemplo. Vamos a um fato importante aqui. Eu quero calcular o meu salário, tá? Vamos pegar aqui. Beleza. Isso é um fato fundamental para a gente saber se a gente está ficando mais rico ou mais pobre. Vou pegar um exemplo muito simples. Em 2000, o meu salário era de R$ 3.500. Em 2010 ou 2020, o que vocês quiserem, né? É de 5.700. Primeira pergunta, eu estou ganhando mais ou não? Em valor absoluto, sim, você tá. Em valor absoluto, sim. E valor real? Aí acho que não. Como é que eu Porque, descubro se eu estou ganhando mais ou não? porque IPCA ali é de 83,4%, né? Aham. E o quanto seu salário cresceu, eu não fiz as contas aqui, mas acredito que seja menos do que esse valor aí. Você tocou num ponto Então você está ganhando fundamental. menos. Você tocou num ponto fundamental e já respondeu a questão. Primeira coisa, o salário absoluto, ou o que você falou, o salário nominal, é o que a gente ganha em termos de números, né? Ó, se eu ganhava 3.500 em 2010 ou 2000, né? E tô ganhando 5.700 em 2020 ou 2010, tanto faz, estou colocando só como exemplo. Em termos nominais, eu tô ganhando mais. Só que o grande problema é considerar o nominal como real, porque quando a gente fala nominal, a gente não está colocando a inflação. E aí, quando a gente não coloca a inflação, a gente não sabe se o que eu estou ganhando está acompanhando os preços do mercado ou não. Só que a gente tem inflação. Vamos considerar o indicador de 2000 como um ano base, né? E vamos considerar o ano de 2010 um período que de 2000 a 2010, a inflação acumulada nesse período foi do quê? 83%. Um cálculo simples. Se a inflação do período foi de 83%, quanto que deveria ser o salário nominal de 2000 para hoje? Como é que eu calculo isso? Eu ganhava 3.500 em 2000. A gente teve uma inflação de 83%. Quanto que eu deveria ganhar 10 anos depois para manter o mesmo salário? Nem para ganhar mais, para manter o salário. Quanto que eu deveria ganhar? Como é que eu calculo isso? Você tinha. 6.405. Pode falar, Leonardo. Como é que você chegou nesse cálculo? Desculpa. Eu peguei o valor de 3.500 e multipliquei por 1,83. Exatamente. E chegou a um valor de 6.405. Exatamente. Ou seja, o que nós observamos aqui? Para eu manter os 3.500 em 2000, eu deveria ganhar hoje 6.000 e pouco. Eu estou ganhando quanto? 5.700. O que aconteceu com o meu salário? Aumentou, diminuiu ou manteve o mesmo? Se eu ganho 5.700, meu salário aumentou ou diminuiu? Diminuiu, pô. Diminuiu. Eu estou ganhando menos hoje. Então, quando a gente coloca a inflação na análise, a gente começa a ver muitas vezes que a gente está ganhando menos do que a gente deveria estar ganhando. E a gente pode calcular da outra forma. A gente pode calcular hoje o valor real, né? E dividir pelos 83% para ver se esse valor se equipara àquilo da época. Então, por exemplo, o primeiro cálculo foi o que vocês fizeram aqui. 3.500 multiplicado por 183 dá 6.421. Era o que eu deveria ganhar hoje. Um outro caminho é o seguinte, é inverter. É considerar os 5.700 hoje e dividir pela inflação do período. Seria o mesmo de eu ganhar naquela época R$ 3.106. Né? Então eu posso ver quanto que eu estaria ganhando antes com o salário que eu ganho hoje, ou quanto que eu deveria ganhar hoje com o salário que eu ganhava antes. Então a gente consegue ver claramente que, nesse caso aqui, a pessoa que está ganhando hoje
está ganhando menos do que antes. Vocês podem fazer o mesmo exercício. Quem recebia a bolsa de iniciação científica há 4 anos atrás, quanto que era a bolsa há 4 anos atrás? É R$ 400. R$ 400. Há 4 anos atrás. Vamos considerar uma inflação média de 4% no ano, correto? 4 a 5% ao ano. Em 5 anos, uma inflação aí do quê? 16 a 20%, correto? Correto a inflação? Correto. Acumulado? Então vamos colocar 20% de inflação aí em 4 anos. Quanto que vocês deveriam ganhar de bolsa hoje para ganhar a mesma coisa que vocês ganhavam antes? Qual deveria ser o valor da bolsa de vocês hoje de iniciação? R$ 480. R$ 480. Para ganhar a mesma coisa. Não é para ganhar mais, não. Para ganhar a mesma coisa. Só que vocês estão ganhando R$ 400. O que aconteceu? A bolsa de vocês desvalorizou. Vocês estão ganhando menos do que quando vocês ganhavam 4 anos atrás. É esse o aspecto interessante. E aí entra o aspecto da política. Aí você chega hoje e fala, olha, eu vou fazer uma greve aqui na UFSJ, nós estudantes, para a gente ganhar R$ 480 na bolsa. Quem é contrário à greve pode usar o que de argumento? Falar assim, olha só como é que esses estudantes são egoístas. Todo mundo lascado, eles querendo ter um aumento de R$ 80 na bolsa. Isso é um absurdo. O aumento de R$ 80 na bolsa é o quê? É quase 1/5 do valor da bolsa, né? É 1/5 do valor da bolsa, é 20% de aumento. Tá correto tá correto esse discurso, meu? Que vocês estão querendo um aumento de 20%? Não, não tá, né? A gente não quer um aumento, a gente só quer uma correção para Então, manter o mesmo valor. é esse o discurso que a gente sempre vê na mídia. A favor ou contra. Como que é fácil atacar um grupo quando um grupo chega e fala, olha, eles estão querendo um aumento de 20%. Ou pior, sai de 400 para 480. Aí um político vai dizer o seguinte, eu, no meu governo, aumentei 20% o valor das bolsas. Aí você vai dizer, não, no seu governo você reajustou uma inflação que foi corroída durante 5 anos. Quem vai falar isso na campanha eleitoral? Olha, eu fiz o reajuste de uma inflação corrida. Eu falo, não, eu aumentei em 20% o salário a bolsa de um estudante. Então, esses são exemplos de como que, quando a gente começa a colocar a inflação no salário, no poder de compra, a gente começa a problematizar esse processo, né? A gente começa a ver que muitos dos salários que não são taxados a partir do salário mínimo são corroídos pela inflação. São corroídos pela inflação. E aí você pode pegar, por exemplo, a categoria dos professores. Quando que os professores tiveram reajuste desde 2015? Nenhum real. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo nesses últimos 6 anos, na categoria de professor? Uma perda salarial de aproximadamente 22%, calculando a inflação do período de 22%. Né? Ou seja, eu ganho 22% a menos do que eu ganhava 6 anos atrás. Então são exemplos, vocês também, quem vive de bolsa também, né? Então são exemplos que mostram que quando a gente coloca a inflação para calcular a inflação nessa discussão, a gente vê esse é um processo. E aí, por outro lado, você vai dizer que o caminhoneiro está errado? Coloca o preço da inflação do combustível, né? E dos preços, sei lá, da manutenção, das peças e tudo. O que está acontecendo com o caminhoneiro, o motorista do Uber, muitas vezes? O preço está sendo acompanhado pela inflação? Não, não tá não. Ele fica sempre estagnado. Ele está ganhando a mesma coisa, só que com os preços aumentando. O que está acontecendo com ele? Ele está perdendo, está trabalhando mais e ganhando menos dinheiro. Ou trabalhando a mesma coisa e ganhando menos. Né? Então esse é um lado perigosíssimo da inflação e dos discursos políticos que a gente vê por aí. Só trazendo essas observações aí. Né? E que aí entra um fato interessante, por exemplo, um bom político. Como é que ele consegue atacar uma categoria? Ele não precisa diminuir salário, é só ele não corrigir. Se ele não corrige o salário de uma categoria pela inflação, ele já está diminuindo o salário do servidor ao longo do tempo. Essa é a sacada. Né? E para toda categoria, para todo funcionário, para qualquer empresa, se você não corrige a partir da inflação, você está diminuindo o salário dessa pessoa. Esse que é o ponto. Alguma observação com relação
não sei se vocês sentem, mas é meio angustiante quando a gente começa a colocar no papel, não? Eu conversei com um caminhoneiro recentemente e ele citando assim que há 10 anos atrás ele tinha uma condição muito boa para poder manter a casa dele, o poder de compra dele era muito bom e que era uma profissão assim que valia a pena ainda entrar na época. Ele tinha entrado, né, e ele sentiu uma diferença grande na vida dele e que hoje em dia ele falou assim que não vale a pena mais, que ele tá pensando em vender o caminhão e trabalhar com qualquer outra coisa, que vale mais a pena. Sim, você está considerando 10 anos atrás, 2011 a economia estava explodindo, o setor de logística estava com déficit de distribuição, a gente estava com um problema de logística no Brasil, explodindo a quantidade de demanda por caminhões, e na época o cara ainda conseguia comprar um caminhão subsidiado pelo governo, né? Foi a fase áurea do setor de distribuição no país. Áurea, né? E que grande parte da população rachou de fazer dinheiro em 2011. Rachou de fazer dinheiro. Grande parte da população, grande parte do empresariado fez muita grana. Do pequenininho ao grande, né? Foi um período de prosperidade que eu tenho sérias dúvidas se alguém de nós em vida verá isso novamente. Essa nossa geração. Eu tenho sérias dúvidas se a gente vai conseguir ver isso, né? Porque foi uma sucessão de fatores, né, que levaram a isso, né? A essa bonança econômica aí de 2011. Claro que eu sei que tem exceções, teve pessoas que tiveram dificuldades aí, mas na regra, na média, foi um período de prosperidade econômica gigantesca no Brasil, né? O Brasil cresceu aí nesse período que, se eu não me engano, mais de 7%, a gente pode até ver os números, mas foi uma coisa assustadora, né, o período de crescimento. E um boom do preço dos imóveis, reflexo disso também, né? Pessoal, só vou parar a gravação aqui, a gente pular para o último tópico hoje aqui nosso. Beleza?